Gravitação. Tudo começou quando Ptolomeu afirmou que a Terra estava no centro de tudo. Terra, gel, portanto, geocentrismo. Depois dele veio Copérnico, que discordou dele e falou que o Sol estava no centro de tudo. Sol, hélio, portanto, heliocentrismo. Depois disso veio Galileu Galilei falando que, observando, na verdade, as luas de Júpiter e vendo que Júpiter não estava parado, nem as luas. Então ele pensou, por que a Terra tem que estar parada? Então ele achou que a Terra deveria estar em movimento. Ele afirmou que a Terra não estava parada. Então, todo mundo discordou dele e ele teve muitos problemas com isso. Depois dele veio Tycho Brahe, que ele pesquisou, ficou olhando tudo e chegou a várias conclusões. E ele escreveu tudo isso e Kepler inspirou em Tycho Brahe para escrever suas teorias. As teorias de Kepler são três. A primeira são a lei das órbitas, que ele afirmou que os planetas giravam em torno de dois focos e esse movimento era elíptico. E um desses focos era o Sol. A segunda lei foi a lei das áreas, que ele falava que nessas órbitas tinha uma área 1 e uma área 2. E essas áreas, elas eram de mesmo tamanho. Se eu traçasse uma distância do Sol até um ponto e depois até o outro ponto, eu teria essas duas áreas, as áreas seriam iguais, e o tempo que demorava para percorrer eram iguais. Só que, porém, as distâncias eram diferentes, né? Mas isso Newton irá analisar melhor. A terceira lei foi a lei dos períodos, que ele afirmou que de um ponto do Sol, o planeta, por exemplo, ele fazia uma translação. Se ele tivesse uma distância menor do Sol, ele seria mais rápido. Se ele tivesse uma distância maior do Sol, ele seria mais devagar. Newton ficou observando isso e ele pensou, se a área é igual, o tempo é igual, porém a distância do Sol a esses planetas são diferentes, a distância percorrida por esses planetas devem ser diferentes, certo? Então, se o tempo for igual, a distância de um é maior que a distância do outro. A velocidade também tem que ser diferente, se essa distância é diferente. Porque se eles percorrerem uma distância igual num tempo igual, deveria ser igual, né? Então, deveria ser tudo igual. Porém, ele percebeu que não é igual, certo? A velocidade tem que ser diferente, quer dizer. E ele percebeu que quanto mais longe do Sol, menor a atração. E, portanto, menor a atração, menor velocidade. Mas ele ficou pensando no que faz isso acontecer. Aí ele ficou observando, como que tudo funcionava, certo? Aí ele ficou observando o que interferia em tudo isso. Aí ele pensou que a massa interferia e a distância entre os corpos também interferia. Então ele pensou, a massa do planeta maior, quanto maior a massa, mais atração, certo? Então a minha massa do planeta menor, quanto maior o planeta, maior atração. Então, ok. Aí a distância entre os corpos. A distância, quanto maior a distância, menor a atração. Então, menor atração. Então, ele juntou tudo isso numa fórmula. Que essa força seria a massa do maior vezes a massa menor, dividido pela distância ao quadrado, porque é inversamente proporcional. Quanto maior a distância, menor a atração. A força de atração. Só que ele fez as contas e viu que não dava certo. Então, ele precisava de um X. E esse X, quem fez essa experiência foi Cavendish. Que ele fez uma experiência de pesagem da Terra. E ele descobriu esse G, essa constante gravitacional. E Newton descobriu essa fórmula graças a Cavendish. E ele colocou o G na fórmula e ele descobriu que tudo dava certo. Mas Newton, como ele era um grande matemático, ele também tinha suas outras leis. A primeira lei, que era a inércia, que ele afirmava que se um planeta, por exemplo, tivesse em um movimento constante, ele deveria permanecer constante a não ser que outra força interferisse nele. Então, velocidade constante. Se não tiver nada no espaço, como não tem nada atrapalhando, a velocidade é constante. A segunda lei, mais conhecida como força igual a massa vezes aceleração, tem que prestar atenção bastante nessa força resultante. Essa força resultante não é simplesmente uma força, assim. É uma força que resulta tudo. Uma somatória de força, sabe? Então, por exemplo, nesse caso, que é um caso mais simples, eu tenho uma força aqui.
Só que a força resultante não é só essa força. Como eu disse, a força que resulta tudo, pra tudo acontecer. No caso, temos que analisar o peso dele, que seria a força-peso, e a normal, que é uma reação que o solo faz. Porém, se observarmos, ainda tem a força de atrito. Então, a força resultante nesse caso seria essas aqui que vão anular. Essas aqui, como eu não sei, vai ser a força menos a força de atrito que faz a força resultante. Essa seria a resultante, a soma de todas elas, certo? A terceira lei é a ação e reação, que tudo que eu faço uma reação tem uma reação para elas se anularem, para ser zero, entendeu? E aqui acontece com os planetas. Aqui já é um caso bem diferente, porque eu não falei da força gamma de aceleração no espaço. Só que nesse caso, a força gravitacional é a força resultante. E a força resultante é a força centrípeta. Força centrípeta. Que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona.